Olha, com alegria chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Grandourados e também transmitido pela TV Com Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, onde você está. E nossa gratidão aqui ao diretor Rubens da TV Grandourados, a Roseli e toda a sua equipe de trabalho. Abraço também ao pessoal da TV Com Brasil, levando esta programação até você, e minha gratidão pela sua audiência, pela sua companhia. Quero fazer aquele convite especial para você de vir conhecer o nosso estado do Mato Grosso do Sul. E hoje eu quero falar da nossa capital, Campo Grande. Você vir conhecer a nossa belíssima capital, Campo Grande, uma cidade linda, aberta, planejada, e o Aquário do Pantanal é um local gostoso de passeio, o Parque dos Poderes, os shoppings e tantas outras coisas. Lá também fica o convite para você conhecer nossas igrejas, Igreja Presbiteriana do Brasil em Campo Grande. Fica aí o convite especial para você, tá bem? E hoje também nós queremos falar de um assunto aqui muito precioso, que é a graça de Deus, que alcança uma pessoa e a transforma numa nova criatura. Então não saia daí, que é um tema cheio de esperança, a mensagem do Evangelho da graça de Deus que chega até o nosso lar, até o nosso coração, trazendo vida e esperança. Nós vamos dar um intervalo e voltamos já para tratarmos desse assunto tão precioso. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Hoje nós vamos ler um texto muito especial para você aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, que é o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse texto de Efésios é um texto precioso, é um resumo maravilhoso do que Deus faz por um ser humano. Quando nossos primeiros pais pecaram lá no Éden e transgrediram a ordem de Deus e foram expulsos do jardim do Éden, e Deus então declara sua ira por causa do pecado do homem, e maldita será a terra por sua causa. Vivemos neste mundo sob esta maldição, sob a ira de Deus, mas logo Deus também providencia uma redenção. Apesar do homem ter se afastado de Deus, distanciado de Deus, e quanto mais o homem se afasta de Deus, mais corrompe o seu coração. O próprio texto lá de Gênesis, no capítulo 6, já fala da corrupção da raça humana na terra, a ponto do texto dizer que arrependeu o Senhor Deus de ter feito o homem sobre a face da terra. E o arrependimento de Deus não é como o arrependimento humano. Quando fala do arrependimento de Deus, é uma figura de linguagem, não para dizer que Deus tinha desanimado, arrependido de ter criado o homem, mas é uma figura de linguagem para mostrar o tamanho da maldade humana. Tão grande era a maldade humana, a ponto do texto fazer este registro: arrependeu-se o Senhor Deus de ter feito o homem. A maldade havia se multiplicado, e essa é uma realidade. Quanto mais um povo se afasta de Deus, maior é a consequência, a violência e a perda dos valores, a perda do sentido da vida,
olha a realidade do nosso próprio país. Quanto mais afasta Deus das coisas, mais as coisas ficam difíceis. Por exemplo, Deus agora não pode mais entrar na escola. Olha o que está virando as nossas escolas brasileiras, as nossas universidades. Você fala o nome de Deus lá, arrepia todo mundo e tem que ser expulso. Tolera tudo dentro desses ambientes, menos o nome de Deus. E quanto mais o ser humano afasta de Deus, maior é a confusão mental. As pessoas não sabem nem se definir mais. A confusão espiritual, adora qualquer coisa que passa na frente. Os valores, a preservação da vida, em vez de defender a vida, defende o aborto. Ou seja, quanto mais as pessoas se afastam de Deus, mais difícil vai ficando a vida. Quanto mais longe de Deus, mais inseguro, mais confuso, mais infeliz é o ser humano. Então, a gente vê que esse rompimento só faz mal para todos nós. E esse texto de Efésios, ele vai dizer assim, como que Deus salva um homem que está longe dele. Paulo vai falar isso dos gentios: vós que estáveis longe, morto nos seus delitos e pecados, afastado de Deus, alheio a Deus, não tem Deus na consciência, não tem a lei de Deus na consciência. Naquele tempo, quanta infelicidade, quanta tristeza na alma, quanta insegurança, tem medo da morte, cria todo tipo de obstáculo à vida, não respeitam ao outro. Um homem que não consegue respeitar uma mulher, está longe de Deus. Uma mulher que não consegue entender o seu papel de mulher, se adere a ideologias em nome da própria feminilidade, que destrói a própria feminilidade, está longe de Deus. Quanto mais longe de Deus, mais difícil fica a vida, mais confusa fica a existência humana, aumenta a violência, ninguém respeita ninguém. E os profetas falavam isto, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, o filho contra o pai, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Onde há mais violência hoje, principalmente contra a mulher, não é dentro dos próprios lares, das próprias famílias? Quanto mais longe de Deus, mais confusa é a vida. Quanto mais longe de Deus, mais confusa é a existência. A pessoa tem que ir num profissional, para um profissional dizer quem ele é. Ou seja, longe de Deus, tudo fica confuso, desarrumado, desorganizado. Então, a vida vai perdendo sentido, rumo, sabor. Quanto mais perto de Deus, mais preciosa nós entendemos a vida, mais a vida do próximo tem sentido para nós. Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Então a vida do próximo, a comunhão com Deus, vai dando sentido à vida. Você quer entender quem você é, procure saber quem é Deus, porque quando nós sabemos quem é Deus, nós sabemos quem nós somos. Quando nós damos a Deus o tributo, a honra, a glória que é devida ao seu nome, mais contentes, realizados, seguros nós vivemos, e a nossa peregrinação humana passa a ter sentido tanto para a vida quanto para a morte. Mas quanto mais longe de Deus, mais difícil, mais confusa, mais vazia é a existência humana. Quantos que atentam contra a própria vida? Quanto mais longe de Deus, mais difícil é a vida. Quanto mais perto de Deus, mais alegre, mais contente, mais realizada, mais saudável é a vida para nós. Então Paulo está dizendo aqui: olha,
Vocês precisam entender isso, que Deus é rico em misericórdia. O homem longe de Deus está morto em seus delitos e pecados. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, a misericórdia de Deus nos alcança, nos aproxima dEle, nos traz para perto dEle. Então, a vida passa a ter um novo sentido para nós. Então, vamos olhar para esse texto com esse olhar. Pela graça sois salvos mediante a fé. Olha, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Que condição que um homem morto espiritualmente tem de olhar para Deus? Se Deus não estender a mão, não trazer para perto, não manifestar a sua graça, a sua misericórdia, este homem por si só, ele está longe, afastado de Deus nos seus delitos e pecados. Então eu quero que você entenda uma coisa aqui. É pela graça de Deus que nós somos salvos. A graça é um favor imerecido. É aquilo que eu sei que eu não mereço, que eu não tenho condição de fazer por mim mesmo. Mas há um agente poderoso que atua de forma poderosa para dar uma nova vida àquele homem morto nos seus delitos e pecados. E eu estou falando aqui de Deus, da divindade, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade Santa age juntas na salvação de uma pessoa. É pela graça de Deus que nós somos salvos. É um presente de Deus, é uma dádiva de Deus para nós. Não é uma conquista nossa, não é um mérito nosso, mas é pela graça de Deus, e a graça é esse presente, é este favor que nós não merecemos, mas Deus, que é rico em misericórdia, estende sobre nós a sua mão de bondade, de amor, e nos chama para perto dele. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não vem de obras. As boas obras não salvam, para que ninguém se glorie. Se alguém tiver que gloriar, glorie-se no Senhor, o nosso bendito Salvador, que trouxe a nós no seu Filho Jesus Cristo a salvação e a vida eterna. E o Espírito Santo nos chama e nos coloca diante de Deus, nos dá vida e vida em abundância. Eu quero que você pense nisto. Olhe para você mesmo e olhe para o Evangelho. Se você quer ter uma salvação, você precisa de olhar para Cristo e saber que é um presente, pela graça sois salvos. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já para continuar este programa. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Como é bom chegar até você e ter a sua companhia aqui neste canal. Quero agradecer aos nossos telespectadores lá do estado de Tocantins e do Pará. Muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Também ali na região de São Paulo, Campinas e toda esta região, nossa gratidão pela sua companhia aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Este programa que é produzido pela TV Grandourados e transmitido também pela TV Com Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. Vindo ao Mato Grosso do Sul, venha a Dourados. Venha conhecer aqui a Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Será uma alegria recebê-lo, será uma alegria mostrar para você a nossa querida cidade de Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul, tá bom? Hoje nós estamos falando pela graça sois salvos. Ah, como é bom, como é precioso quando nós entendemos que a salvação de Deus é um presente, não é uma conquista do homem, é um presente de Deus para nós. Deus planejou. Efésios, leia essa carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 1, vai falar que
Desde antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo e planejou a nossa salvação. Não é fruto do acaso a salvação de uma pessoa. Se você é um salvo, louva a Deus por isso. Não é produto do acaso, não é uma conquista sua, mas é um plano eterno de Deus para a salvação do homem. Este plano foi executado na pessoa de Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou no terceiro dia para nos garantir a vida eterna, subiu aos céus, está à direita do Pai, onde intercede por nós, vive e reina pelos séculos dos séculos e voltará em poder e glória para buscar a sua igreja, consumar o seu reino e julgar, o juízo final, julgar a terra. Todos os homens serão julgados perante o tribunal de Cristo. Olha que coisa preciosa essa visão que a Bíblia nos dá da vida. Eu não sei que cosmovisão você tem da sua própria vida, da sua própria existência, mas a nossa cosmovisão cristã bíblica, ela passa exatamente por este perfil da história, por esse fio de ouro da história. E hoje nós estamos falando nesse texto de Efésios: pela graça sois salvos, mediante a fé. É dom de Deus, é uma dádiva de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí você podia falar assim: mas pastor, como que a gente associa a fé e as obras na nossa vida cristã? O texto vai dizer que a salvação não é pelas obras, é pela fé em Cristo. Você pode ter boas obras, ser um bom religioso, mas se você não crer em Cristo como seu Salvador, essas boas obras nada valem para você. A salvação é pela fé em Cristo. Não é uma conquista nossa, é pela fé no Filho de Deus. Crer que Jesus morreu na cruz para nos salvar, crer que Ele veio a este mundo para nos salvar e crer nele, entregar a Ele a vida, confiar nele. A nossa única esperança na vida e na morte é que nós temos um Salvador glorioso, Jesus Cristo, e nós confiamos nos méritos dele na cruz para a nossa salvação. Então a salvação é pela fé em Cristo. As boas obras é uma consequência da salvação e não um meio de adquirir a salvação. Todo salvo, ele precisa de ser zeloso em boas obras. É isso que Paulo fala aqui no versículo de número 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então observa, você não foi salvo pelas obras, mas uma vez salvo, você agora vai praticar as boas obras, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A árvore boa produz frutos bons, a árvore má produz frutos maus. Agora veja bem, o texto aqui Paulo está dizendo, nós somos feitura dele. A palavra feitura aqui é exatamente aquele trabalho artesanal das mãos do artista, aquilo que ele construiu com as suas próprias mãos. É falado aqui para descrever os feitos de Deus. O Salmo 92 vai dizer assim: quão grandes, Senhor, são as tuas obras. É alguém que está contemplando as obras das mãos de Deus. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, quão preciosos os teus caminhos. Mas o inepto não entende e o estulto não percebe isto. Apesar da beleza das obras de Deus, é contemplativo quando nós olhamos para os céus, quando nós olhamos para as montanhas, para as florestas, os rios, contemplamos a natureza criada por Deus.
é contemplar as obras das mãos de Deus. Mas aqui existe um outro modelo dessas obras das mãos de Deus, que Paulo está dizendo aqui, que são aqueles que Deus executa nele o plano da salvação. Aquele que é salvo, você deve conhecer muitos assim, que eram pessoas completamente desnorteadas neste mundo, e um dia o Evangelho alcançou a vida dele e Deus o transformou numa nova criatura, e aquele homem ou aquela mulher que vivia uma vida totalmente desregrada, infeliz, aquela vida às vezes totalmente deturpada, depravada, e agora se volta para Deus, é alcançada pelo Evangelho e se torna uma nova criatura em Cristo e começa a viver uma nova vida em Cristo. A prática das boas obras, eram obras más, agora obras boas, não para conquistar, mas uma vez salvo, ele vai produzir boas obras. A palavra feitura, aqui lá na língua grega, a palavra quer dizer poema. Nós somos o poema de Deus, o poema de Deus. Feitura, obra das mãos de Deus. A nossa salvação em Cristo, que não é uma conquista nossa, mas um ato soberano de Deus sobre a nossa vida, e Ele trabalhando a nossa vida, nos chamando ao Evangelho, nos convertendo, nos batizando com o Seu Santo Espírito, a conversão, o novo nascimento, nos dando a nova vida. Antes vivia de obras mortas, agora de obras vivas, de um testemunho vivo que leva o nome de Cristo, que glorifica a Cristo. Então nós somos o poema de Deus, feitura dele, criados em Cristo Jesus, pelas mãos artesanais do próprio Deus. É por isso que no outro texto Paulo fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é o poema de Deus, foi recriado espiritualmente em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, velhas, passaram, eis que se fizeram novas. Então agora em Cristo nós somos uma nova criatura, é o poema de Deus, criado para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós não fomos salvos pelas boas obras, mas uma vez salvos, nós fomos salvos para as boas obras. Jesus disse isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, quando ele diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Uma vez salvos, nós fomos salvos para agora produzir um bom testemunho, ser o perfume de Cristo dentro de uma sociedade, ser o sal da terra, a luz do mundo. Deus nos preparou para andarmos nessa novidade de vida, no Evangelho, na graça de Deus, para transmitirmos ao mundo esta feitura de Deus, este poema de Deus em nós. E às vezes você fala assim: ah, pastor, então meu poema está meio sem rima, não é? Às vezes na nossa peregrinação parece que este nosso poema está meio sem rima, mas deixa eu te lembrar uma coisa: se o seu poema está sem rima, continue firme em Cristo, firme nesse projeto de Deus, andar em boas obras, dar um bom testemunho de Cristo neste mundo, porque poema só tem rima lá no final. Quando chegar lá no final desta jornada da existência, aí o seu poema vai ganhar rima, porque nós somos feitura de Deus, o poema de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, não pelas boas obras. Nós fomos salvos pela fé em Cristo, mas uma vez salvos, nós somos chamados a uma nova vida, cheia de vida, um testemunho vivo
da graça de Deus que operou eficazmente nos nossos corações. Porque a árvore boa, ela vai produzir frutos bons, e a árvore má vai produzir frutos maus. Que Deus abençoe a sua vida e que aplique este mistério da graça de Deus ao seu coração, para te dar uma nova vida, para transformar você numa nova criatura. Que Deus o abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o nosso programa. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua audiência, onde você está. Nós vamos orar com você e por você neste instante. Vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, obrigado porque pela graça nós somos salvos. Não é por esforço humano, mas é pela obra de Cristo lá na cruz. E nós somos chamados para confiar no nosso Salvador Jesus Cristo. Pela graça somos salvos. Sabemos que isso não vem de nós, é uma dádiva, é um presente de Deus para nós. Bendito seja o teu nome. E nós fomos então feitos em Cristo para vivermos em novidade de vida e testemunharmos deste Evangelho bendito que nos alcançou e da boa obra do Senhor na nossa vida, nos dando salvação e vida eterna. E como teus filhos, queremos dar um testemunho vivo da tua graça neste mundo. Saber que o Senhor salva pecadores por tua graça e misericórdia. Que aquele que nos assiste agora possa entregar ao Senhor a sua vida, confiar nos méritos de Cristo, arrepender dos seus pecados e começar uma nova vida com Cristo. Assim nós oramos e confiamos na tua graça e no teu poder, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continue na audiência deste canal.